Se a gente for pensar em jornada, né, como paciente, que jornada linda é essa que a gente viveu hoje, né, Lu? Que Sim, especial, muito, que muito, especial. muito. Acho que a gente conseguiu, né, de missão cumprida aí, pensando em. Acho que é mais do que como paciente, né, Eve? Acho que a gente queria mesmo conversar com cada um, né, com cada ser humaninho que está aqui, né, lembrando aí que antes de ser paciente, né, a gente é um ser humano normal, né, que está vivendo e que está enfrentando tantos altos e baixos. Então, Luísa, que bom também você estar aqui com a gente. E olha aí, a gente encerrando esse nosso dia com você, que delícia. Um prazer Lu, enorme. Oi? Oi, Eve. eu tenho um presente para vocês antes da gente passar para a Luísa. A gente Uau! perguntou, a gente fez uma enquete sobre definição de sentimento, né? Se a gente pudesse definir o nosso sentimento agora em uma única palavra, e a gente tem as respostas já para compartilhar com vocês. A Então a gente vai Luísa ter? já Oba! já vai já vai ter essa ideia de como é que tá todo mundo se sentindo aqui hoje para ela finalizar esse encontro lindo com a gente. Então vamos ver. Tá entrando? Acho que Tá? sim. Tá entrando? Já falou. Da nuvem? Pode falar, ela já apresentou. Tá colocando, Eve, só um minutinho. Então eu vou Tá apresentar a bom. Luísa 1 minuto. Então, Luísa, bom, Eve, você apresenta, vai, você me ajuda, eu vou esperar. Tá bom. Bom, gente, a Luísa, ela é sócia da Contente.você, co-criadora do movimento A Internet que a gente quer, publicitária e designer de interação. Acho que tem uma lista muito extensa aqui, mas também queria complementar com o nosso olhar institucional sobre quem a gente acha que a Luísa é. É uma mulher incrível que tem nadado aí contra a correnteza de uma internet cada vez mais forte hoje nas redes sociais para, né, para poder se impor nessa movimentação toda que está acontecendo. Então, a nossa dica é para que vocês absorvam tudo que ela tem para falar com todo o coração disponível do mundo. Obrigada, viu, Luísa? Vai entrar? Então acho que a gente vai entrar, Luísa, 1 minuto, que acho que a gente vai ver a nuvem de palavras juntas. Oi? Fica para depois? Foi. Né? Acho que tem uma gratidão deste tamanho. Esperança, inspiração, as pessoas continuam, né, trazendo sua opinião, acolhimento, amor. Ah, gente, muito, muito, muito obrigada. Né? Que delícia estar aqui, quase 6 horas da tarde, vocês aqui com a gente. E agora a gente vai, né, se inspirar mais um pouquinho com a Luísa. Luísa, com você, querida. Muito obrigada, tá, por estar aqui com a gente. Eu que agradeço. Obrigada pela apresentação generosa e um prazer enorme estar aqui com vocês. Eu estava assistindo já a última fala e também estava emocionada com as dicas maravilhosas já que apareceram por aqui. E aí, a ideia de hoje é a gente conversar um pouco sobre reencontro. Por que reencontro? Já dizia a frase de Vinícius de Moraes que a vida é a arte do encontro, embora haja tanto desencontro pela vida. E eu não sei como é para vocês, mas hoje em dia a gente vive com tantos estímulos, né? A gente tem a internet nos chamando e tantas notícias, até mesmo tantas inspirações, assim, que às vezes eu sinto que ao longo dos dias eu vou me perdendo de mim mesma, eu vou me afastando um pouquinho das minhas principais vontades, dos meus sonhos.
E isso porque eu me sinto um pouco viciada por distrações. E aí, se o assunto é reencontro, né? Se a ideia é a gente fazer esse reencontro com nós mesmos, eu achei legal a gente refletir, então, por que que a gente se perde? Por que que às vezes a gente foge de nós mesmos, né? Por que que às vezes a gente tem até receio de ficar em silêncio sem estar com o telefone na mão, né? De ficar sozinhas. E aí tem uma frase de um pensador inglês que diz assim: a minha vida é uma longa fuga de mim mesmo. E quando eu li um livro chamado Indistraível, esse livro trazia uma ideia que eu achei muito poderosa. Ele diz que toda distração é uma fuga de um desconforto. Então, quando a gente se sente de alguma forma desconfortável, a gente corre para essas distrações. E elas podem ser maravilhosas, mas ao mesmo tempo elas podem nos afastar das nossas essências, né? Então, a ideia de hoje era a gente pensar como, de forma muito simples, muito gostosa e leve, a gente pode promover esse reencontro com quem a gente é de verdade. E aí, assim como na fala anterior, tem 4 pontos para a gente pensar juntas. Então, eu vou começar com o primeiro ponto, que é o reencontro com a nossa mente. Quem aí tem o hábito de diariamente olhar para a própria mente? Pensar, o que está se passando aqui dentro de mim? Né? O que eu estou sentindo? Quais emoções eu estou lidando nesse momento? Né? Quem sou eu hoje? E aí existem várias formas de fazer isso, né? A meditação é uma delas. Mas eu quis trazer aqui para vocês hoje a forma que mais me ajuda a fazer isso, que se chama Morning Pages, né? Traduzido para o português, são as páginas matinais. O que é isso? É um exercício proposto por uma escritora que se chama Julia Cameron, e a ideia é você ter um caderninho, e aí todos os dias de manhã, quando você acorda, você encher 3 folhas desse caderno. Ó, vou dar um exemplo aqui. Você escreve assim, ó, 3 folhas. E aí você escreve tudo que vier na sua mente. Não precisa ser um diário, sabe? Pode ser o fluxo natural do que está passando na sua mente. Pode ser uma alegria, uma coisa que você esteja grata, um sentimento difícil de lidar, um medo, qualquer coisa vale. Vale até o que você não teria coragem de contar para ninguém. É um lugar só seu. É um lugar de você limpar a sua mente. Então, quando eu faço diariamente esse exercício, em primeiro lugar, eu sinto que eu estou me vendo antes de começar a correria do dia, antes de olhar para o telefone, antes de ler notícia, eu parei e me olhei. E me ajuda também a ver padrões na minha vida, né? Tem coisas que se aparece uma reclamação constante, como eu posso lidar com aquilo? Eu posso resolver agora, eu posso buscar uma forma de aceitar melhor, eu posso pedir ajuda, né? Eu começo a enxergar o que está acontecendo nesse turbilhão, muitas vezes, que é a nossa cabeça. Então, essa é uma ferramenta muito simples e acessível e que dá para fazer no tempo que você tiver. Tem 5 minutos? Então não escreve 3 páginas, escreve 3 frases e tá tudo bem. Mesmo no dia que parecer que você não tem nada a dizer, alguma coisa vai sair e talvez você se surpreenda com o resultado de fazer isso dia após dia.
Bom, segundo reencontro que eu acho muito importante é o reencontro com a alimentação. Eu comecei a prestar atenção na alimentação quando a minha mãe teve uma experiência de viver um câncer. E foi quando, né, eu busquei todos os tipos de informação que poderiam beneficiá-la. E dessa forma, não só ela foi beneficiada, como eu e toda a minha família, assim, porque foi um mergulho, né, no que pode nos nutrir, né? Se nós somos o que nós comemos, como a gente pode dar, né, o melhor para essa experiência, né, de vida. E o reencontro com a alimentação é uma forma de você começar a cada dia também ter uma conversa com o seu corpo, né? Então você começa a perceber o que te cai bem, independente daquilo, se é super recomendado ou não, às vezes não vai cair bem para você. Então você pode ir aprendendo aos poucos quais alimentos te nutrem mais profundamente. Você pode começar também a perceber que o seu próprio corpo pede algumas coisas específicas. Se às vezes você está querendo muitos cítricos, às vezes você está com um desejo de alguma coisa específica, aquilo é uma tecnologia que a gente tem dentro da gente, né? E que quanto mais a gente começa a prestar atenção e a comer, principalmente alimentos, né? Que a casca é a embalagem, né? Alimentos que vêm direto da terra. Quanto mais a gente prioriza isso, mais essa conversa vai ficando fina, né? E mais a gente vai se aproximando do que nos nutre muito profundamente. Bom, o terceiro reencontro é o reencontro com o movimento. E aqui eu vou colocar como movimento as caminhadas. Eu sou uma grande fã das caminhadas. Uma vez eu li num livro que caminhar é o jeito mais eficiente de você ir mais devagar. E a vida é tão corrida hoje em dia, então eu acho que você poder parar e caminhar um pouquinho, por menor que seja a sua caminhada, já muda tudo, já muda a sua relação com o seu corpo, até a respiração, né? Tem aquele ar, aquele primeiro ar da manhã, que é mais geladinho, né? A gente sentir isso na nossa vida, de preferência diariamente, tem um impacto enorme. Tem também uma frase que eu gosto muito, que quem falou foi a Yoko Ono, que ela diz que caminhar é um jeito de tocar o céu e a terra ao mesmo tempo. Eu acho isso muito poético, assim, e me sinto muito conectada com a natureza quando eu faço isso. Caminhar também é um jeito da gente dissolver pequenas angústias, invejas, rancores, brigas que a gente pode ter tido com alguém. Eu recomendo fazer esse experimento. Tem alguma coisa te incomodando? Sai para dar uma caminhada. De novo, por menor que seja, e veja como isso pode colocar esses sentimentos em perspectiva. Às vezes você até perdoa a coisa sem nem levar aquilo muito pela frente. E tem muitos estudos que dizem que as caminhadas elas melhoram a nossa criatividade em até 60%. É muito alta essa porcentagem. Então, também, se você tiver que resolver um problema, algo que precise da sua criatividade, saia para dar uma voltinha, que isso com certeza vai te beneficiar. E o quarto reencontro que eu quero trazer aqui para a gente é o reencontro com o hábito da internet, especificamente.
Acho que hoje em dia, até a minha empresa, uma vez a gente fez uma pesquisa e a gente descobriu que 44% das pessoas passam mais tempo nos seus telefones do que gostariam. Eu não sei se é de vocês, mas eu imagino que possa ser o caso de muitas pessoas aqui hoje. É certamente o meu caso, né? Então, se a gente passa tanto tempo conectado, né? Se a gente às vezes mal acorda e já, né, tem aquela luz no nosso rosto, com todas as notícias do mundo, com, enfim, um monte de informações que nos impactam tanto, como a gente pode fazer com que esse tempo seja melhor aproveitado, né? Que a gente viva uma experiência mais rica online. Então, aqui, nesse último ponto, eu quero trazer algumas dicas específicas que eu já testei na minha própria vida e que com certeza melhoraram muito a minha experiência. Então, a primeira delas é a gente pensar na curadoria, né? Quem a gente segue? As pessoas que a gente acompanha na internet, elas têm uma responsabilidade tremenda, porque elas estão todos os dias formando a nossa visão de mundo. As informações que a gente consome faz com que o nosso mundo ou seja assim, né? Então, como a gente pode pensar mais ativamente nessa curadoria? Então, um exercício que eu proponho é, em algum momento que você estiver livre, você abrir a sua rede social favorita, vai lá na sua listinha das pessoas que você segue e começa a ver todos aqueles nomes e tal. Vai ter gente, às vezes, que você nem vai lembrar que você seguia, talvez não vale a pena você seguir mais, porque você nem sabe qual o conteúdo aquele, então reduzir é sempre bom. E talvez você vai perceber que pode ter algumas pessoas ali que causam mais angústia, comparação, desejo de consumo, frustração do que alegria e inspiração. Isso não quer dizer que a gente tem que deixar de seguir todo mundo que pensa diferente de nós, ou todo mundo que nos causa algum tipo de frustração, de forma alguma. Mas, se algum perfil constantemente faz você se sentir menor, faz você se sentir incapaz, ou a inspiração que aquele perfil te dá é inatingível, tipo, nossa, eu nunca vou conseguir chegar perto dessa vida, talvez valha a pena você fazer uma faxina digital e começar a buscar referências mais acessíveis, mais próximas de você, né? Referências que te deixem com a sensação de que é possível atingir muitas coisas, né? De que a internet ela é cheia de possibilidades. Então, essa curadoria digital é o passo número 1. A segunda coisa é você definir, igual você definiria para uma criança, porque nós somos crianças usando os nossos telefones, alguns horários. Então, por exemplo, de manhã eu não vou olhar meu telefone assim que eu acordo. Eu queria muito poder ver todas as carinhas de vocês, mas eu queria pedir assim para levantar a mão quem às vezes faz isso, porque é muito natural, né? Eu também faço isso às vezes, trabalho, família, às vezes nos chamam para esse lugar, mas os dias que eu consigo escrever no meu caderno, fazer um exercício, né, tomar um café da manhã, sem já ser engolida pelo mundo digital, é um dia que eu me sinto muito conectada comigo mesma e me dá uma alegria, assim, já muda a forma como o meu dia segue. E outra coisa é estipular um momento também de dar boa noite pro telefone. Tipo, a partir das 9 horas da noite eu não olho mais. Ou, sei lá, cada um define o seu horário. Mas um momento para você também começar a desacelerar dos estímulos,
Os nossos telefones, eles oferecem para a gente informações que a gente não sabe como a gente vai lidar. E quando a gente começa a prestar mais atenção nesses estímulos, a gente vê que não é legal às 11 horas da noite a gente vê uma informação que nos causou uma coisa ruim. A gente não precisa ficar tão conectado assim, sabe? A gente não vai perder nada tão sério caso a gente estipule esses horários para estarmos a sós com nós mesmas, com a nossa família, com os nossos, né, com as pessoas com quem a gente divide a vida. Então, isso é uma coisa muito que muda bastante a experiência. E por fim, uma pesquisa mostrou que mais importante até do que a quantidade de tempo que a gente passa online é a forma como a gente passa esse tempo. Então, se você é um usuário mais passivo, ou seja, você só observa, você não interage, você não cria conexão com as pessoas, não curte, não comenta, sabe? Não se envolve ali, não cria. A experiência é pior. E quanto mais você tem um uso protagonista da internet, então quando você de fato participa ali das comunidades que você está envolvido, conversa com as pessoas, isso faz com que o seu uso, a sua experiência seja muito mais rica, né? A internet é como a vida. A gente na Contente fala, né? Vamos criar a internet que a gente quer. E a gente acredita que quando a gente faz isso, a gente cria também o mundo que a gente quer. Então, essa internet que a gente quer é um espaço de conexão com o outro, de respeito, né? De entender que tem espaço para todo mundo, né? Por mais que às vezes a internet nos coloque em rankings, né? Tal pessoa tem mais seguidor do que eu, aquela foto teve mais curtidas que a minha. Isso é uma ilusão, isso não é a vida, né? A vida é a conexão, então tem espaço para todo mundo. E isso a internet também nos mostra, né? Tem esse espaço para a gente passar a nossa mensagem e tentar tocar alguém, cada um com a sua própria história, né? Eu tenho certeza que vocês são grande fonte de inspiração para muita gente. Com certeza, quem está na internet está fazendo essa internet que a gente quer. Então, fica esse convite para pensar com mais consciência, com mais leveza e para a gente se divertir, né? Para ser um lugar mais gostoso do que de angústia. Então, são essas as 4 formas de reencontro que eu quis trazer para todas hoje e fico muito feliz, muito, muito feliz. Também foi um ponto, vou copiar a fala do nosso colega, que foi um ponto alto do dia. Ai, Luísa, que delícia. Muito obrigada. Né? Eu tenho, nossa, certeza absoluta do quanto a gente está aqui com você, encerrando o nosso evento com chave de ouro. Muito, muito, muito obrigada. Não poderia ter sido melhor a reflexão, né, da gente poder falar no final sobre como formas da gente se reencontrar.